Oi, eu sou a Milly e hoje eu trago mais um clássico da ficção científica de Robert Heinlein, Um Estranho numa Terra Estranha. Confira comigo como um humano pode ser um alienígena no planeta Terra. Esse foi um livro que o meu humano tentou ler uma vez, mas foi até mais ou menos a metade e desistiu, porque a história não estava fluindo para ele. Ele se justificou dizendo que estava com outra expectativa na época, tendo lido Fundação, Fim da Infância, 2001 e havia recém acabado de ler Encontro com Rama, ou seja, ficções científicas pesadas e sérias. Essa certamente não é a proposta de Um Estranho numa Terra Estranha, que tem um viés claramente satírico. Minha humana também tentou ler, mas haviam várias partes pesadas para ela na história, com descrições claramente sexistas, que causaram muito incômodo durante a leitura, fazendo com que abandonasse diversas vezes. Então, eu coloquei a minha patinha na mão deles e disse: "Vamos ler juntos?" Foi o que fizemos. Na história, conta-se que uma nave tripulada vai a Marte, mas toda a tripulação humana morre. Anos depois, uma outra expedição humana a Marte descobre que, da missão anterior, foi concebida uma criança, Mike. Órfão, ele foi criado pelos marcianos, absorvendo seus hábitos e costumes, e por isso cresce com fisiologia humana, mas psicologia marciana. Quando Mike é trazido à Terra, já adulto, ele traz conhecimentos de telecinesia e habilidades de leitura da mente, bem como uma visão de mundo puramente marciana, sem quaisquer traços da cultura terrestre. Enquanto recupera-se da viagem, Mike é mantido em isolamento em um hospital pelo exército, mas é resgatado desse cativeiro por uma enfermeira. Ambos buscam refúgio na mansão de um advogado, médico e escritor, o intelectual Jubal Harshel. Para mim, pareceu que Jubal foi inspirado no próprio autor do livro. Uma outra curiosidade sobre Jubal é que ele é um amante de artes, particularmente das esculturas de Rodin. Eu achei muito interessante as análises que ele fez de algumas dessas esculturas. Elas me ajudaram a entender a capa do livro. Vejam essa descrição dele. Qualquer um pode olhar para uma garota bonita e ver uma garota bonita. Um artista pode olhar para uma garota bonita e ver a velha que ela se tornará. Um artista melhor pode olhar para uma velha e ver a garota bonita que costumava ser. Mas um grande artista, um mestre, e é isso que Auguste Rodin era, pode olhar para uma velha e retratá-la exatamente como ela é, e forçar o espectador a ver a garota bonita que ela costumava ser. E mais do que isso, ele pode fazer qualquer pessoa com a sensibilidade de um tatu, ou até você, ver que essa jovem adorável ainda está viva, não velha e feia, mas simplesmente presa dentro de seu corpo em ruínas. Voltando à história, Mike se esforça para entender os homens, ou Grokar, como ele diz, e preocupa-se em ajudá-los. Ele e Gillian, a ex-enfermeira, rodam o país em busca desse entendimento, e por fim, Mike percebe que pode conseguir o que quer através da religião. Tanto Jubal quanto Mike, para mim, são os personagens principais deste livro. Outros personagens interessantes é uma astróloga que, ironicamente, tem dificuldades com cálculos, mas consegue lucros com aplicações na bolsa, e uma ex-stripper que ajuda a atrair novos fiéis para a igreja de Foster. Há também as justa-testemunhas, que são indivíduos com memória fotográfica.
treinados para observar eventos e reportá-los exatamente como os vê ou ouve, sem fazer extrapolações ou hipóteses a priori. Por exemplo, questionada sobre a cor de uma determinada casa no campo de visão, uma justa testemunha diria que só pode afirmar que o lado que vê é branco, ou melhor, era branco quando foi visto, pois pode ter mudado. Desde o início, Mike desenvolve uma profunda curiosidade sobre os modos da Terra e se esforça para entender os conceitos humanos ausentes em sua criação, tal como ciúme, luxúria, mentira e religião. Porém, estando pela primeira vez entre humanos, ele sofre para absorver as regras morais que fazem parte da natureza humana, mas que são alienígenas para ele. As reações dele aos nossos costumes são, em sua superfície, extremamente inocentes, mas carregam consigo uma crítica pesada aos nossos preconceitos velados, que beiram o humor. Por exemplo, em Marte, a água é escassa. Para um marciano, oferecer água é um ato com significado profundo. Por outro lado, ele vê o desperdício de água como algo irracional. Concordo com ele. A ideia da história veio de uma conversa do autor com sua mulher para um conto, mas que foi ganhando corpo ao longo de 10 anos de escrita. Era para ser algo como um Mowgli da ficção científica, onde uma criança humana era criada por marcianos, e traria um olhar novo sobre a sociedade, seus valores e hipocrisias. As principais críticas seriam sobre a religião e o sexo, dois temas sempre controversos. Na época da publicação, a edição removeu 12.000 palavras, cerca de 40 páginas, do manuscrito original, por serem chocantes demais. Mesmo assim, a obra causou muito impacto, e elementos apresentados, como as críticas sociais e a mensagem de amor livre, ajudaram a moldar os movimentos hippie e New Age. Curioso, não? O texto original foi resgatado após a morte do autor, em um processo da viúva contra a editora para conseguir o texto sem cortes. Essa foi a versão que li do livro em inglês e que gostei bastante. Falando sobre línguas, eu achei bem interessante que o autor usa, ao longo de toda a história, um neologismo, o verbo grok, que é marciano, e cujo significado nós vamos descobrindo junto com os personagens. A crítica de Heinlein à moral humana talvez seja para mim o ponto que eu destacaria como sendo mais marcante. Suas análises dos costumes humanos são mordazes, e o livro mereceria ser lido apenas por estes questionamentos. Mas a história também está repleta de pontos engraçados. Ah, e o final é chocante, mas completamente coerente com todo o resto do enredo. Bom, depois da violência de Tropas Estelares, Heinlein nos trouxe esta obra bem mais paz e amor. Destacando estes dois livros, ambos ganhadores do Prêmio Hugo, nota-se que Heinlein consegue se destacar em diferentes estilos. Estilos estes que agradam ora leitores com viés militar, ora leitores com viés anarquista. Tamanha versatilidade na escrita eu só vi com outro autor, Ítalo Calvino, em Se um Viajante numa Noite. Eu acho que Heinlein consegue isso porque escreve sobre temas que gosta, independente do viés. Digo, será que não são os leitores que o taxam ora de autoritário, ora de paz e amor? Mas, como eu sou uma gata, eu não me importo com isso. Para mim, a maior contribuição do autor foi com uma história com um gatinho, como um dos personagens principais da trama, o qual eu falarei em outro vídeo. Enfim, vocês já conheciam esse livro, Um Estranho numa Terra Estranha? Se não, recomendo a sua leitura, mas lembrando que há partes sexistas um tanto incômodas.
E se já leram, deixem um comentário aqui para conversarmos a respeito desse livro. Nos vemos no próximo vídeo do Heinlein. Até!